Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Estou então de volta com mais um exercício que quero dedicar a todos os alunos da UTAD que vão realizar exame de Análise Matemática 2. Então cá vai o exercício. Uma partícula move-se no espaço descrevendo uma trajetória circular ascendente C em torno do eixo vertical e satisfazendo a estas duas condições. Ou seja, começa no ponto P igual a 2, 0, 0 e dá 3 voltas ao eixo dos Z's. A cada 4 segundos dá uma volta completa e sobe uma unidade. Primeira pergunta. Parametrize um caminho C em R3 nas condições anteriores. Depois, pretendemos calcular o trabalho realizado por este campo de forças, que eu aqui tenho, sobre a partícula quando, digamos, ela se desloca ou se move ao longo de tal caminho C. Vamos lá então. Bom, como é que será um caminho nestas condições? Vamos considerar aqui um referencial. Isto não ficou assim muito direito. O eixo dos Z's, o eixo do X e o eixo dos Y. Portanto, aqui a altura Z. Bom, então a nossa partícula começa no ponto P igual a 2, 0, 0, que é um ponto no eixo do X. Alguns assim aqui este ponto. Começa aqui e dá 3 voltas, certo? Portanto, dá uma volta, aqui passa por trás, não é? Passa por trás e deu uma volta e subiu uma unidade. Dá mais uma volta e sobe mais uma unidade. Portanto, aqui passa por trás, não é? E dá ainda mais uma volta e sobe mais uma unidade. Subiu 3 unidades. Portanto, isto em sentido ascendente, correto? A subir. Portanto, este é o caminho C. Vamos colocar aqui alguns pontos no nosso caminho. Portanto, o ponto inicial é o ponto P no eixo do X, 2, 0, 0. Depois, ao fim de 4 segundos, deu uma volta e subiu uma unidade. Portanto, estamos aqui algures. É o ponto 2, 0 e a altura agora é 1. Aqui temos o ponto 2, 0, 2. E este é o ponto final do caminho, é o ponto 2, 0, a uma altura 3. Bem, vamos acrescentar o tempo. Vamos começar com t igual a 0 segundos. 0 segundos estamos no ponto P. Ao fim de 4 segundos estamos neste ponto. Ao fim de mais 4 segundos estamos no ponto 202 e ao fim de 12 segundos estamos no ponto final do caminho, ou seja, o ponto 203. Como vocês podem observar aqui, já tenho o nosso caminho com um pouco mais de rigor. Trata-se de uma hélice circular, portanto em sentido ascendente, em torno do eixo vertical, do eixo dos Z's. Reparem, quando vista de cima, o que é que temos? Temos precisamente uma circunferência de raio 2 no plano Z igual a 0. Cá está ela. Portanto, na verdade, podemos chamar a isto uma mola com 3 voltas. Bem, vamos lá então parametrizar a hélice ou a mola C.
Mas antes disso, reparem no seguinte. Se eu tiver aqui uma circunferência num plano x ou y de raio 2, esta que está aqui, temos aqui uma circunferência de raio 2 a começar no ponto 2, 0 e a ser percorrida no sentido direto, ou seja, anti-horário. Bem, uma parametrização desta circunferência é simples, basta considerar, portanto, aqui o raio é 2, temos por aqui 2 cosseno de t, 2 seno de t, com o tempo a variar desde 0 até 2π segundos. Tá? Para t igual a 0, isto dá 2 vezes cosseno de 0, que é 1, portanto 2, 0. Bem, e depois dá a volta completa. Bom, posto isto, como é que nós vamos parametrizar o nosso caminho C? Vamos chamar uma tal parametrização de alfa de t. Portanto, alfa de t a que é que vai ser igual? Vamos pensar apenas no x e no y. Ora bem, portanto, isto tem raio 2, vamos ter que pôr aqui um 2. Portanto, 2 cosseno de qualquer coisa e 2 seno de qualquer coisa. Bom, e depois temos ainda a altura, não é? Bem, mas o que é que acontece? No tempo inicial, para t igual a 0, aqui devemos ter 0, tal como aqui, não é? Mas agora, para t igual a 4, eu quero ter aqui 2π, certo? Para t igual a 4, aqui tem que estar 2π. Então, basta-me escrever 2π vezes t sobre 4. Certo? Para t igual a 0, isto é 0, e para t igual a 4 dá 2π. E aqui pomos a mesma coisa, 2π vezes t sobre 4. Pronto, e isto em 4 segundos dá uma volta. Porque passa de 0 a 2π. Cresce de 0 até 2π. Aqui é este ângulo. Bem, agora na altura, para t igual a 4, subiu uma unidade. Então, basta pôr t sobre 4. Bem, vamos simplificar isto um pouco. Fica então 2 cosseno, portanto 2 sobre 4 é 1 meio, não é? Portanto, πt sobre 2. Aqui 2 seno de πt sobre 2 e então aqui t sobre 4, que é a altura, com o t a variar, portanto, desde 0 até 12 segundos, não é? E pronto, está feita uma parametrização ou um representante da nossa mola. Podemos fazer aqui algumas verificações, se entenderem. Por exemplo, alfa de 0 é igual a 2 vezes, se o t for 0, 2 vezes cosseno de 0 é 2 vezes 1, que é 2. Bem, aqui o seno de 0 é 0 e a altura também dá 0, não é? Depois, o alfa de 4 é igual a, aqui, se o t for 4, isto vai dar 2π, certo? Portanto, o cosseno de 2π é 1, portanto aqui fica 2. Aqui vai ficar 0 e aqui 4 sobre 4 é 1. Pronto, deu uma volta e subiu uma unidade. Pronto, o alfa de 8 é igual a 2, 0, 8 sobre 4 é 2. E finalmente
no instante final, alfa de 12, a partícula encontra-se no ponto 2, 0 e 12 sobre 4, que é 3. Digamos que a cada segundo dá um quarto de volta. Portanto, este aqui é o ponto P, este é o ponto final, é o ponto Q. Este ponto aqui, Q. Bom, e então vamos passar à linha seguinte, à questão 2. Pretendemos calcular o trabalho que o campo de forças F de XYZ igual a 1, 2y mais z e 2 mais y exerce sobre a partícula quando ela sobe esta mola. Tá? Então vamos lá. Ora bom, F de XYZ igual a 1, 2y mais z e 2 mais y. F de x, y, z é igual a 1, 2y mais z e y mais 2 ou 2 mais y, tanto faz. Está certo. Ora bom, então, o trabalho, W, é dado pelo integral curvilíneo do campo de forças F ao longo da nossa mola C de alfa, onde alfa é um representante do caminho C. Claro que a partir daqui nós podíamos usar esta parametrização para calcular este integral curvilíneo. Mas, atenção, podíamos fazer isso, e muito bem, mas não é isso que eu vou fazer. Vejamos se estamos perante um campo conservativo. Portanto, F, este campo F é conservativo se as derivadas parciais forem contínuas. Isso é verdade, porque esta função é linear. É também necessário que o domínio seja um conjunto convexo. Isto também é verdade, porque o domínio é R3. E a condição principal é que o rotacional deste campo F seja nulo, seja o campo vetorial nulo. Tá bom? Ora bom, então, para verificar que estamos perante um campo conservativo, basta essencialmente verificar estas condições. A derivada parcial de F3 em ordem a x, bem, o que é o F3? Dizem vocês, é esta expressão que está aqui, é a terceira componente. Este é o F3, este é o F2, este é o F1. Bom, dizia eu, neste caso, que para que F seja um campo conservativo, é necessário que o rotacional seja nulo, ou seja, que todas as derivadas parciais cruzadas sejam iguais. Ou seja, a derivada parcial de F3 em ordem, vamos pôr primeiro y, em ordem a y, tem que ser igual à derivada parcial de F2 em ordem a z. Reparem o que eu tenho aqui. Derivada da terceira função componente em ordem à segunda variável tem que ser igual à derivada da segunda função componente em ordem à terceira variável. Portanto, é isto que eu chamo de derivadas parciais cruzadas. Depois, a derivada parcial de F3 em ordem a x tem que ser igual à derivada parcial de F1 em ordem a z. Ou seja, a derivada parcial da terceira função componente em ordem à primeira variável tem que ser igual à derivada parcial da primeira função componente em ordem à terceira variável. E, finalmente, a derivada parcial
de f2 em ordem à primeira variável tem que ser igual à derivada parcial de f1 em ordem à segunda variável. Então, vamos ver se de facto tudo isto se verifica ou não. Bem, derivada de f3 em ordem a x, em ordem a y, é 1. Isto aqui é 1. A derivada de f2 em ordem a z, a derivada de 2y mais z em ordem a z, também é igual a 1. Até aqui tudo bem. Agora, a derivada parcial de f3 em ordem a x, bom, aqui o x não entra, a derivada é 0. Derivada parcial de f1 em ordem a z, bem, é 0 também, não é? A derivada parcial de f2 em ordem a x, portanto, aqui o x também não aparece, isto é 0. E a derivada parcial de f1 em ordem a y é também 0. E, portanto, estão verificadas todas estas igualdades. Logo, posso afirmar que estamos perante um campo conservativo, ou seja, f é conservativo. Tá? Atenção, todas estas derivadas parciais cruzadas, e não há mais do que estas, equivalem a dizer, serem iguais, equivalem a dizer que o rotacional do campo f é nulo, está bem? É nulo. Em cada ponto x, y, z é igual a 0, 0, 0. Bom, f é conservativo, isto significa, portanto, que existe, logo, existe uma função f minúscula de R3 para R, é uma função escalar que se chama um potencial do campo f, tal que o gradiente de f minúsculo é o nosso campo de forças F. Ou seja, a derivada parcial de F em ordem a x, derivada parcial de F em ordem a y e derivada parcial de F em ordem a z é igual ao nosso campo F1, F2, F3. Ou seja, 1, 2y mais z e y mais 2. Está certo? Bom, temos então que derivada parcial de f em ordem a x é igual a 1. Derivada parcial de f em ordem a y é igual a 2y mais z. A derivada parcial de f em ordem a z dá y mais 2. Bem, então como é que nós vamos descobrir esta expressão f de x, y, z? Que é o tal potencial do nosso campo f. Como é que nós vamos encontrar esta expressão que temos aqui? Bom, então eu acabei de dizer que a derivada parcial de f em ordem a x dá 1. Isto significa que o f de x, y, z é uma primitiva de 1 dx. Certo? Mas a primitiva de 1 é x mais uma constante, mais k. Mas este k que eu aqui tenho é uma constante quando pensado na variável x. Portanto, este k pode depender de y e z. Então, vamos pôr aqui k de y e z. Está bom? Pronto, então agora o que é que temos? Temos que a derivada parcial de f em ordem a y, portanto, a derivada parcial de f em ordem a y é igual, bem, por um lado é igual, a derivada de x é 0. E a derivada desta expressão
de k de yz é delta k, delta y, derivada em ordem y. Mas, por outro lado, tinha que dar 2y mais z. Isto é igual a 2y mais z. Bom, então, se delta k, delta y é igual a 2y mais z, então o k de yz é a primitiva, na variável y, de 2y mais z. Correto? Portanto, outra vez, se delta k, delta y é 2y mais z, então o k é a primitiva 2y mais z dy. Bem, mas isto é igual a y ao quadrado, primitiva de y é y, a primitiva de 2y é y ao quadrado, e a primitiva de z, na variável y, é zy, mais zy. Mais zy. Mais uma constante para y. Mas uma constante para y, bem, pode depender de z. Está bem? Aqui, c de z. Não vou pôr aqui nenhum x, porque eu já sei que o k só tem duas variáveis, que é y e z. Bom, então sendo assim, f de x, y, z é igual, aqui em cima é igual a x, mais k de yz. Mas o k de yz já está aqui. É mais y ao quadrado, mais zy, vamos pôr antes yz, faz, mais yz, mais uma certa expressão em z, c de z. E agora como é que eu vou encontrar este c de z? Bom, vamos então derivar f em ordem a z, que é o que me falta. Então, por um lado, a derivada de x em ordem a z é 0. A derivada de y ao quadrado em ordem a z também é 0. A derivada de yz em ordem a z é y. E a derivada desta expressão em ordem a z, quer dizer, em ordem a z, isto só depende de z, é c' de z. Bem, mas isto, por outro lado, tem que dar o que está aqui. Y mais 2. Portanto, isto é igual a y mais 2. Ora bom, o y está aqui, o y também está ali. Portanto, isto tem que ser igual a isto. Tá? Isto implica que c' de z é igual a 2, donde c de z, portanto, se a derivada é 2, a função vai ser 2z. Está bem? 2z mais uma constante real mesmo. Está bem? Mais uma constante mesmo. Eu vou considerar esta constante igual a 0. Tá? Portanto, eu apenas quero um potencial. E, portanto, chegamos à conclusão que um potencial do nosso campo f é f de x, y, z igual, então, tínhamos aqui, é x mais y ao quadrado mais yz mais c de z, mas o c de z é 2z. Tá? Todos os potenciais são iguais, ou melhor, dois potenciais ou são iguais ou diferem entre si de uma constante. Bom, vamos fazer só uma verificação. Reparem, qual é a derivada desta expressão em ordem a x? É 1. Cá está, 1. Derivada em ordem a y é 2y mais z. Está certo. Derivada em ordem a z é y mais 2. Também está certo. Portanto, está tudo bem. Bem, então, agora que temos o potencial, o que é que vamos fazer com ele? Vamos olhar para o nosso caminho. O caminho começa neste ponto e começa neste. E termina neste. Como f é um campo conservativo, então
o trabalho só depende dos extremos do caminho. Não depende do caminho em si, mas sim apenas do ponto inicial e do ponto final do caminho. Ou seja, o trabalho W vai ser então igual, portanto, que é o integral de f ao longo de c de alfa, mas então é igual à diferença do potencial nos extremos do caminho, ou seja, f de q menos f de p. O p é o ponto inicial, o q é o ponto final. Bem, isto é f. O ponto final está aqui, é o ponto 203 e o ponto inicial é o ponto 200. F de 203 menos F de 200. Bom, F de 203 é 2 e o x é 2, o z é 3, o y é 0, portanto dá 2 mais 2 vezes 3, 6, mais 6. E agora menos o f de 200, isto aqui dá 2. Bom, 2 e 6, 8. Bom, isto é 6, não é? Bem, se quiserem pôr as unidades, 6 joules. São as unidades do trabalho. Bom, e então já terminamos o exercício. Deixo-vos apenas um desafio. Tentem calcular o trabalho, ou seja, este integral curvilíneo, usando a parametrização que encontramos na primeira questão. Dá um pouco mais de trabalho, só porque aparecem umas primitivas envolvendo os senos, talvez um seno ao quadrado, mas eu, sinceramente, prefiro esta resolução. Bom, então fiquem bem, o vídeo já está um pouco longo, vemo-nos então num próximo exercício, ou então num vídeo diferente. Vamos lá ver. Tchau!